Fala, trilheiros, tudo bem? Hoje faremos uma introdução sobre as ações penais privadas, bem como explicaremos os princípios a elas relacionados. Bom, conceituando, as ações penais privadas são aquelas em que o titular do direito de punir continua sendo o Estado, mas a legitimidade para propor a ação penal pertence ao ofendido ou seu representante legal, ressaltando que o ofendido ou seu representante legal se farão representar no processo por meio de advogado. Assim, perceba, não é o particular quem vai punir o culpado pelo crime, pois no Brasil o Estado detém o monopólio do uso da força. Ao particular, caberá iniciar e tocar o processo penal. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, para que existem as ações penais privadas se já existem as ações penais públicas condicionadas? Bom, veja só. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, o bem jurídico violado é eminentemente público, mas a lei condiciona o início do processo à manifestação de vontade dos particulares, tanto que a ação é ajuizada e tocada pelo Ministério Público. Nas ações penais privadas, o bem jurídico violado é eminentemente privado, razão pela qual todo o processo fica a cargo dos particulares. Outra característica importante das ações penais privadas é a sua nomenclatura específica. A inicial acusatória é chamada de queixa-crime. Já o autor da ação é denominado de querelante, ao passo que o acusado é chamado de querelado. Bom, a ação penal privada pode ser ajuizada, em regra, pela vítima ou por seu representante legal, no prazo de 6 meses, contados do conhecimento do autor do crime. Ressalta-se que a existência de inquérito investigando o fato não interrompe ou suspende o prazo de 6 meses, pois ele continuará correndo. Por outro lado, e se o ofendido faleceu sem ajuizar a queixa-crime, tal direito será transmitido ao seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Passadas tais características, não podemos esquecer quais são os crimes que são processados por meio de ação penal privada? Galera, como exemplos, temos os crimes de calúnia, injúria, difamação, exercício arbitrário das próprias razões, desde que praticado sem violência, fraude à execução e dano, para ficarmos somente nos mais comuns. Pessoal, assim como nas ações penais públicas, as ações penais privadas também apresentam princípios próprios. Antes de comentar um por um, apresentarei todos a vocês. Temos o princípio da oportunidade, o princípio da disponibilidade e o princípio da indivisibilidade. Pelo princípio da oportunidade, tem-se que o ofendido possui a faculdade de propor ou não a ação de acordo com a sua conveniência. Trata-se do contraponto com o princípio da obrigatoriedade das ações penais públicas. Vocês perceberam a diferença? Não? Vamos lá então. No princípio da obrigatoriedade, uma vez preenchidas as condições da ação penal, o membro do Ministério Público deve oferecer a denúncia. Por outro lado, nas ações penais privadas, em razão do princípio da disponibilidade, o ofendido ou seu representante legal podem propor ou não a queixa-crime, ainda que preenchidas todas as condições da ação. Vale ressaltar ainda que o artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal determina que, se a autoridade policial se deparar com uma situação de flagrante direito de ação privada, ela só poderá prender o agente se houver expressa autorização do particular. Bom, já pelo princípio da disponibilidade, ele assevera que o ofendido pode prosseguir ou não até o fim na ação penal privada, pois dela pode dispor. Tal princípio faz o contraponto com o princípio da indisponibilidade das ações penais públicas, lembrando que, nas ações penais públicas, o membro do Ministério Público é obrigado a tocar o processo até a sentença, ao passo que, nas ações penais privadas, o particular poderá dar causa à extinção do processo, por meio do perdão ou por meio da perempção, temas que serão estudados posteriormente. Por fim, o princípio da indivisibilidade determina que a queixa-crime seja oferecida contra todos os autores do crime. Assim, o ofendido pode escolher entre propor ou não a ação. Não poderá, porém, escolher dentre os ofensores qual irá processar. Logo, ou o querelante processa todos ou não processa ninguém. Ufa, bastante coisa, né? Bom, galera, é isso. Um abraço.